Dando início a mais um programa Contrato Social, e hoje com a nossa amiga, professora, jurista, advogada, doutora Janaína Pascoal. E a doutora Janaína Pascoal também foi a deputada estadual mais bem votada do Brasil. Prazer, doutora Janaína, seja muito bem-vinda ao nosso programa Contrato Social. Eu te agradeço demais o convite, né? Locke, eu tenho um nome tão apropriado, né, para alguém da área do direito, muito bonito. Por favor, tire esse doutora, tá? Tire esse doutora, é uma alegria poder dialogar com você. E aí eu tenho uma curiosidade, esse contrato social é robesiano, é de Locke ou é de Rousseau? Então, quando a gente pensou nesse podcast, Janaína, foi para trazer realmente uma visão sobre as questões de cidades inteligentes, né? Cidades sustentáveis, cidades resilientes. E aí os nossos convidados traziam também aspectos das cidades, porque a gente mora nas cidades, os problemas e os nossos desafios, por exemplo, da cidade de São Paulo, que são inúmeras. E evidentemente que a gente está falando de contrato social porque tem, sim, as questões que a gente quer enfrentar na cidade de São Paulo, como as questões das desigualdades sociais. Então, nesse programa, para a gente é uma alegria te receber, primeiramente, e entrar em umas pautas também, não só pautas jurídicas. Eu sei que você é uma grande conhecedora na parte penal, né, junto com o professor Miguel Reale, e para a gente também entrar em pautas das cidades e também do nosso Brasil, que é um país com uma grande potência, mas também com muitos desafios. Nem diga. Bom, vamos lá, Janaína. Queria falar sobre a sua votação em 2018. Sim. Né? Você teve um grande desempenho notável, sendo a deputada estadual mais votada do Brasil. Porém, nas próximas eleições, nas eleições seguintes, seu resultado foi bem diferente. Sim. Né? Como que você avalia essa questão da sua outra eleição e quais os fatores que você identifica como determinantes para essa mudança? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que olhar 2018, né? Entender que foi uma candidatura a deputada estadual. Então, eu tinha, né, 94 chances, vamos dizer assim, de ser eleita. Porque são 94 cadeiras, né? Isso, 94 cadeiras. Em 2022, no caso, era uma única cadeira, né, de senador. Em 2022, eu concorri com candidatos, todos homens, né? Acho que tinha uma mulher de um partido de esquerda, que estavam na TV o dia todo. Né? Eu estava numa sigla muito pequena, que não tinha nem um segundo de TV, não tinha um centavo de fundo partidário. Eu sou contra pedir dinheiro para o setor privado. Eu sou contra, porque eu acho errado. Se o sistema é esse, então o que eu fiz? Eu fiz uma campanha com 49 mil reais meus. Eu enfrentei Márcio França, se não me engano, com 8 milhões, o Astronautas com 6 milhões, o Edson Aparecido, acho que com 5 milhões, de dinheiro público. Então, até hoje, muitas pessoas não sabem que eu fui candidata ao Senado. Então, eu tive muita dificuldade de fazer a informação chegar, tá? Em 2018, eu estava muito perto do processo de impeachment, onde houve uma exposição muito grande. Foi um processo que foi, assim, muito bem recebido pela maior parte da população. Havia pessoas que me escreviam do exterior, né, apoiando, dizendo que estavam rezando, que queriam voltar para o país. Então, foi um processo que foi muito abraçado pela população e eu acabei, efetivamente, tocando praticamente sozinha aquele processo, né, que foi todo televisionado. Então, foi muito resultado daquele processo 2018. Em 2022, tem essa questão, né, da televisão, do dinheiro público. Tem também um ponto que eu não posso negar. Eu
fui reconhecida como uma pessoa muito mais independente. A bem da verdade, em 18 eu já era. Porque na convenção partidária, eu fiz um discurso alertando o bolsonarismo do perigo deles se transformarem num petismo com sinal trocado. Né? Isso aí já gerou uma celeuma na época. Foi um discurso público numa convenção no Rio de Janeiro. Então, assim, em 18 eu também não enganei ninguém. Mas em 22 eu já era uma pessoa vista como muito mais independente. Então, alguém que incomodava boa parte da esquerda e que incomodava boa parte da direita por fazer críticas, que eu entendo consistentes, ao ex-presidente Bolsonaro. Tá? Então, assim, eu nunca fui uma pessoa de adesão, né? De aderir. Olha, de ter um líder e dizer amém a esse líder. Né? Nunca fui essa pessoa. Então, isso também teve impacto. Né? Agora, uma coisa que eu acho interessante trazer, que eu confesso que foi uma novidade para mim, quem entende dessa parte eleitoral, né, de análise de votação, diz que a minha votação em 22 foi muito boa. Porque eles pegam o dinheiro empregado na campanha, por exemplo, do Astronauta, do Márcio França, do Edson Aparecido e na minha campanha. Eles pegam o número de votos e dividem. E eles fazem uma análise do valor do voto, não no sentido negativo, né, de pessoas que vendem, não isso, mas do valor correto, oficial, tudo certinho, investido e na votação. E eles chegaram à conclusão de que foi muito boa, pelo que eu tive, entendeu, de exposição. Mas eu não sou especialista nisso. Né? Eu até recebi essa explicação bem depois, né, da eleição. E é isso. Né? É isso. Eu vejo dessa forma. Agora, como eu sou uma pessoa também muito, muito mística, né, eu entendo o seguinte. No fim, ao cabo, é a mão de Deus. Sim. Né? Porque se fosse para ser, teria sido... Mesmo sem recurso, sem tempo de TV, quando é para ser, Deus opera milagres, entendeu? Eu acredito que não era, né? Não era aquele momento, né? Muito embora eu tivesse a percepção de que eu seria muito útil no Senado para a população, talvez não fosse, entendeu? Então, quem decidiu foi Deus por meio do povo. Professora Janaína, considerando que você fez essa campanha com recursos próprios, sem apoio financeiro externo, como é que você vê o papel do financiamento eleitoral na política brasileira hoje? Eu não tenho, assim, uma visão completamente contrária. O que eu entendo, Ló, é que os valores são muito elevados. Entendeu? É muito dinheiro. Eu entendo que poderia haver por exemplo, serem baixadas regras de utilização da internet com equidade. A TV ser dividida com equidade por todos os candidatos, independentemente de representatividade partidária, para dar espaço para outras pessoas. Eu, inclusive, sou uma entusiasta da candidatura avulsa, porque é muito difícil conseguir legenda, sobretudo para os cargos majoritários. Né? Legenda para vereador, deputado estadual, deputado federal é menos problemático. Sobretudo para federal, que traz dinheiro para o partido, tempo de TV. Mas legenda para concorrer ao Senado, ao governo, à prefeitura, à presidência, é um cartel, desculpa falar desse jeito. Eles decidem antes quem pode concorrer. Então, é uma ilusão entender que a população tem liberdade de escolha. Não tem. Porque a primeira escolha foi feita pelos donos dos partidos, em regra, em reuniões a portas fechadas. Né? Então, assim... Eu não sou contrária, mas eu entendo que essas regras, em termos assim, de democracia intrapartidária, elas precisariam ser revistas. E o dinheiro é muito grande. Né? Foram 2 bilhões, aí aumentou para 3 bilhões, aí depois votaram 5 bilhões. Que isso, gente? Entendeu? É muito dinheiro, porque né? Tem o fundo eleitoral, mas também tem o fundo partidário, para o partido se movimentar. Aí eu pergunto, é justo que o dinheiro público pague motorista, pague segurança, pague carro blindado, pague viagem com executiva? É justo isso? Eu entendo que não é justo, sabe? Eu, inclusive, sou crítica de quadros políticos serem pagos como assalariados, não importa se é a esquerda ou a direita. Né? Então, por exemplo, Lula recebeu do PT a vida toda,
Não sei se a presidente atual recebe, se outros... Lula é fato. Bolsonaro agora recebe, Dona Michele recebe, Delayon recebe, Moro recebeu por muito tempo. Né? Eu não acho certo. Entendeu? Então, não é a questão do financiamento. Poderia até ter um financiamento com regras mais claras, mais equânimes, né? Sobretudo em termos assim da concessão de televisão, que é pública, sabe? A parte da internet. Eu acho que nós poderíamos ter algo mais democrático. Não é que eu sou contra financiamento, mas esses valores são vergonhosos. Professora Janaína, você acha que nessa reforma política, que ao longo do tempo está acontecendo, né? A gente percebe algumas questões como, por exemplo, a federação dos partidos. Por exemplo, de partidos pequenos que precisam estar alinhados com os outros partidos para poder se manter nessa política. Você acha que é bom ter essas federações ou você acha que deveria ter um outro tipo de reforma eu tenho política? A sensação de que nós estamos caminhando para um enxugamento no número de partidos. Entendi. Tá? É um modelo, né, mais parecido, vamos dizer, com o que tem nos Estados Unidos. Né? Talvez não cheguemos lá, porque eles têm a possibilidade da candidatura avulsa, que eu acho que é saudável, porque aí você força os partidos a procurarem os melhores quadros e não as pessoas mais subservientes. Sim. Se você tem a chance da candidatura avulsa, você força os partidos, porque pode aparecer um outsider, né? É um milagre, vai ser muito difícil concorrer, ok, mas pode aparecer. Do jeito que assim, mesmo tendo os partidos pequenos, muitos são partidos... Não vou utilizar a terminologia de aluguel, né, que é depreciativa, mas que prestam serviços para os grandes. Né? Fazem ali convênios. Então, de certa forma, só candidata quem quer, quem eles querem, entendeu? Isso não me parece tão democrático. Vamos fortalecer os partidos. Tá, mas vai ter convenções reais? Entendi. Vai ter alguém que queira participar dessa convenção e possa? Né? Então, assim, eu não estou defendendo a pessoa. Tá? Eu estou trazendo um exemplo. Todo esse debate em torno de uma potencial candidatura do deputado federal Ricardo Salles. Né? Ele teve espaço para colocar o nome, para concorrer? Né? Existe uma democracia partidária? Entende? Ou é uma coisa mais fechada? E isso não é só... Porque aqui estou dando um exemplo da direita, mas havia situações à esquerda. N vezes, enquanto eu estava na Assembleia, eu ouvi deputados de esquerda ressentidos, com falta de espaço. Agora, claro, ninguém vai dizer que eu estou falando aqui, ninguém vai me referendar, mas é fato, entendeu? É um sistema fechado, né? E muitas dessas propostas para a mudança do sistema eleitoral são propostas para piorar. Então, tem que tomar muito cuidado quando vai numa manifestação pedir reforma política. Porque, assim, qual reforma política? Né? Lista fechada. Lista fechada é mais falta de liberdade do eleitor ainda. Porque o dono do partido coloca no topo da lista quem ele quer que seja eleito. E aí, vamos supor, com maior votação fica lá no final da lista, porque não é subserviente, não é amigo do dono. E aí entra... E os de cima que vão entrando. Entendeu? Entendi. Então tem que tomar cuidado, porque nem toda reforma política é para o bem. Sim. Professora Janaína... Só Janaína. Entrando agora na parte jurídica... Uma pergunta sobre a aprovação da lei que altera as saidinhas. O Conselho Federal da OAB emitiu um parecer crítico à proposta, chamando-a de draconiana, e argumentando que viola o princípio da dignidade humana. Como é que você, na sua opinião, você avalia essa questão das saidinhas? Então vamos lá. O direito à crítica, né, é sagrado. Sim. E o direito à divergência é sagrado. Né? Eu defendo mesmo, não é da boca para fora, que a OAB possa se manifestar e se manifeste. Aliás, houve muitas situações em que eu gostaria que a OAB tivesse se manifestado e ficou inerte, mas decidiu se manifestar nessa e eu respeito. Agora, muitos alegam que fere o princípio, eles estão falando aí da dignidade, mas que feriria o princípio da progressão. Desculpa, mas não fere. Né? Porque assim, você tem uma pena, X.
nós temos um sistema progressivo que determina que haja ali uma passagem do fechado para o semiaberto para o aberto. Não necessariamente, né, esse sistema progressivo precisa contemplar a saída temporária. Entendeu? Então, essa saída temporária é mais uma concessão. Sim. Não necessariamente algo que esteja ali explícito na Constituição Federal, né, o cerne. Agora, tem pessoas que defendem, entendem que é importante para paulatinamente o preso voltar, né? Tem que lembrar que atualmente, agora não, mas que quando veio essa modificação, era para presos que já estavam no semiaberto, tá? E tem todo um debate, é justo que por 10% que não voltam, os 90% que cumprem sejam penalizados? É uma discussão válida, entendeu? Agora, dizer que é inconstitucional retirar essas saídas, eu entendo que não é. Não é inconstitucional, não fere a humanidade da pena. É um pouco do debate que houve quando lá atrás o RDD foi criado por norma administrativa, que é o regime disciplinar diferenciado, que hoje é previsto em lei, mas quando nasceu não era por lei. E muita gente dizia que era inconstitucional, que feria a dignidade humana. À época, eu estava recebendo professores de Portugal e eles viram a celeuma. Quando eu expliquei para eles, eles disseram, mas, professora, esse RDD é o que temos em Portugal, entendeu? Então, assim, o que aqui estava todo mundo indignado, que era o que tinha lá, o sistema de reclusão, entendeu? Entendi. Então, assim, as pessoas podem ter um olhar diferente. Agora, dizer que é inconstitucional, que o Supremo vai derrubar, eu acho que se for assim, na letra da Constituição, não tem como derrubar. Eu estava lendo, Janaína, até num relatório do CNJ, né, dizendo que não tendo a saidinha, que o governo, o Estado teria um custo a mais, sei lá, milhões a mais. Então, eu acredito que essa conta esteja sendo feita com base porque eles trouxeram de volta o exame criminológico. Ah, entendi. Eu imagino que essa conta esteja baseada neste exame criminológico, tá? Que é uma coisa um pouco diferente da saidinha. Porque, assim, antigamente, para o preso progredir, para sair em LC, sempre tinha que fazer o criminológico. O que acontecia? Faltava pessoal para fazer esse criminológico. Então, muitas vezes o preso tinha o tempo para progredir, mas como faltava o criminológico, que era um requisito essencial, ele não progredia. Isso gerava um estresse no sistema, rebelião, tá? E muitas vezes nós pegávamos laudos criminológicos que eram recorte e cole, né? Então, o que aconteceu? Tiraram o criminológico. Aí sentiram falta do criminológico porque havia casos muito graves que não dava para progredir e não tinha. Então, criaram um sistema em que o juiz decidiria se precisava do criminológico ou não. Ah, entendi. Entendeu? Essa mudança que derrubou a temporária trouxe de volta o criminológico. Então, deve ser com base nisso. Sem pensar a estrutura. Porque você tem que ter assistente social, tem que ter psicólogo. Entendeu? Entendi. E nós já estávamos, vamos dizer assim, carentes dessa estrutura. Então, eu acredito que essa conta esteja sendo feita não por força das saidinhas, é a mesma lei. Entendi. Mas pela volta do criminológico. E esse é um ponto que precisa ser analisado com calma. Porque nós não temos essa estrutura, é verdade, né? E muitas vezes a pessoa tem condições de progredir e por falta de um laudo, né, que nem todo caso demanda uma análise psicológica. Sim. Né? Você pode ter uma situação patrimonial, uma situação que não demanda. Então, acho que essa discussão pode ser feita. Não sei se eu fui clara. Não, muito interessante. Doutora Janaína. Só a Janaína, criatura. STF. Em uma publicação em sua rede X no dia 10 de julho, acho que você comentou sobre a concentração de poder ao redor de um único magistrado, um único juiz. Tanto na questão do direito quanto pela perspectiva política. Na sua opinião, quanto essa concentração de poder é maléfica para o sistema brasileiro como um todo? Veja, vamos lá. Primeiramente, nós temos que lembrar as críticas que foram feitas à concentração de poderes na 13ª Vara de Curitiba. Sim, sim. Então, é tão intrigante que as mesmas pessoas que criticavam que o juiz Moro concentrava, né, tanta competência assim, são as pessoas que hoje dizem que o ministro Alexandre
tem essas competências todas, tá? Nós acabamos de vivenciar toda uma anulação da Lava Jato. Nem estou dizendo que concorde, tá? Acho que muitos casos ali, muitas anulações ali não se sustentam, mas é página virada. Mas acabamos de passar por essa experiência e estamos, de novo, concentrando poderes, tá? Só que estamos concentrando poderes numa instância que tem ali uma destinação muito característica, entendeu? Então, a minha crítica a essa concentração, ela já vem de um tempo. Já vem lá do inquérito das fake news, que o ministro Toffoli, que era presidente, instaurou e determinou que era o ministro Alexandre que conduziria. Como assim? Então, não tem um critério de distribuição, né? Então, as minhas críticas, elas já vêm de lá, né? Elas não são de agora. E publicamente. Você tem a questão da prerrogativa de foro, né? O próprio Supremo decidiu recentemente que só teriam prerrogativa de foro aquelas autoridades que estivessem no cargo e que estivessem sofrendo investigação por ações praticadas no cargo. O próprio Supremo cria a regra, que não estava escrita em canto nenhum, mas eles criaram. E aí excepciona a regra algum tempo depois. Que tem pessoas que estão ali sendo investigadas e processadas que já não estão no cargo ou que os fatos aconteceram fora da época, né, da competência como titular do cargo. Então, assim, o que incomoda muito é a insegurança jurídica que isso gera. Para o país, né? Sim. E, assim, essa insegurança, ela repercute em tudo. Ela repercute na política. Porque da mesma maneira que as pessoas olham e falam, não, mas o Lula tinha 4 condenações criminais. Aí, em sede de embargos de declaração no HC, eles anularam as 4 condenações. Não tem nada que bote na cabeça de um bolsonarista que não é possível anular a inelegibilidade do Bolsonaro. Porque se ele fala assim, meu Deus, 4 condenações criminais, o homem preso, anulou... Como é que não pode anular uma inelegibilidade por causa de uma reunião com o embaixador? Você entende? Entendi. Então, é uma insegurança jurídica, política, que tem repercussão na política. É uma insegurança jurídica que tem repercussão na vida das pessoas, porque é duro você entender que uma manifestação de esquerda que gere quebra-quebra, você tem ali uma imputação de dano no máximo, e uma manifestação da direita que gera quebra-quebra dá 17 anos. É muito duro entender. É muito desproporcional a pena, né? Você entende? Mas também tem impacto na economia. Porque que investidor que quer trazer os seus recursos para um país que o Supremo decide de um jeito e alguns anos depois o mesmo Supremo, com praticamente a mesma composição, decide em sentido contrário. O investidor não confia. Então, nós estamos padecendo... A consequência da insegurança jurídica acima de tudo. Hein, Janaína, eu voltei de viagem agora, mas semana passada eu acho que o dólar tinha subido muito, para quase 6, aí recuou, fechou em 5,60, se não me engano. Mas a alegação é de que uma delas é porque o Brasil ainda está com aquela questão da polarização e uma das outros argumentos era da questão do Banco Central. Né, da autonomia do Banco Central também. Então você vê que a política afeta tudo, né? Afeta, inclusive, a questão do câmbio. Sim, eu vou dizer uma coisa. Não estou nem falando especificamente só com relação a esse presidente, porque o anterior aprontou muito também. Né? De repente, fala umas coisas que ninguém entende qual é a lógica. Sabe, cada crise dessa, alguém ganha. Então, será que esses homens que chegaram nesses cargos são tão infantis assim? Sabe? Janaína, temos aqui um bloco especial nesse programa podcast que eu vou pedir aqui, vai vir um bloco, e aí é uma indicação de um livro ou 2 livros que você pode passar aqui para o nosso público. Temos jovens advogados, operadores do direito que assistem nosso programa. Então eu vou pedir para o nosso pessoal soltar a vinheta aqui do nosso programa e no bloco seguinte fazer aí a indicação desses livros, 1 ou 2 livros que você achar interessante. Pode soltar a vinheta, por favor.
Pessoal, retornando ao programa Contrato Social com a doutora Janaína Pascoal. Janaína, quais os livros que você indicaria aqui para os nossos telespectadores? Olha, eu acho que no momento vivido é interessante indicar Elogio à Serenidade, de Norberto Bobbio, porque ele ensina, sabe, a você respirar, a entender, a contar até 10 e, se não for suficiente, contar até 10 de novo, entendeu? Então, eu acho que é um livro bem interessante para o momento que a gente tá vivendo. Aproveitando aqui o nome do seu podcast, eu gosto muito do Leviatã, né, de Hobbes. Eu sou muito assim, não digo que seja hobbesiana, mas eu parto do pressuposto de que ele tinha razão e que a gente tem que tentar, né, domar esse monstro, né, que se agiganta, que é o Estado. Então, sempre eu indico para quem faz direito o Leviatã. Tem um livro muito bom do Papa, junto com o Rabino Skorka, né, que é um livro que trata de diálogo também, um livro que ele ainda não era Papa, né, era o Jorge Bergoglio. São muitos. E Janaína, eu voltei agora recentemente de uma viagem e parei na França também, né? Estava na França com a família, tudo, num passeio. Mas eu vi que teve as eleições na França também, então... A gente vê muito na Europa a questão da extrema-direita que ganhou na Itália, em Portugal. Agora, na França, foi o contrário. Foi a esquerda que ganhou junto com o centro do Macron. E aí a minha pergunta é isso. Quando você vê esse movimento mundial, você acha que isso impacta o Brasil? Olha, o que eu entendo que a população precisa considerar, e os políticos em especial, é que havia todo um discurso de que a direita iria ganhar, e daí a esquerda ganhou. Lá na França. Sim, a esquerda ganhou. Podem até dizer que não levou a maioria, que não é bem assim, né? Que Macron fez uma jogada de mestre, mas o fato é o seguinte, a surpresa foi a esquerda. Anunciaram que a direita ia ganhar. Quem ganhou foi a esquerda. Tá? Por que eu entendo que isso é importante? Primeiro, para o pessoal da direita no Brasil, né, sair da bolha. Entendi. Porque em 22 eu alertei N vezes. Falei, Bolsonaro não está com a bola toda. Né? Esses atos constantes que foram chamados pelos deputados bolsonaristas, não tem nada de espontâneo aquilo ali. Esses atos estão assustando as pessoas, inclusive apoiadores de Bolsonaro. Eu avisei isso o governo inteiro e, na época da campanha, idem. O que me impactou negativamente. Porque eles entendiam que eu estava contra. Eu não estava contra, eu estava avisando. Tá? Então, é importante para enxergar o poder que a esquerda tem, não só no Brasil e no mundo. E é importante para alertar, não só para 26, né? Mas agora para 24. Sim. Porque eu ouço as pessoas tranquilas. Não, imagina, Boulos não ganha na capital. Imagina, Lula tá fraco. Não, eles são muito espertos. Eles são competentes no mal. Entende? Enquanto a direita fica fazendo encontrinho no Sul, né? Palhaçada. Sabe? Oba-oba. O que acrescenta para o país um deputado, um ex-presidente, dar uma medalha de imbrochável para um chefe de Estado? Que palhaçada é essa? No mesmo fim de semana que eles trouxeram o presidente da Argentina para o Brasil para receber uma medalha de imbrochável, né? A França, onde se acreditava que a direita ia levar, foi tomada pela esquerda. Entende? Então, assim, é disso que eu estou falando. Né? É um pessoal muito grotesco, provinciano, entendeu? E o pessoal da esquerda é profissional. Tanto é que voltaram. Voltaram pelas mãos da direita. Janaína, eu tive também numa viagem recentemente que a gente foi com um grupo de juristas, junto com o professor João Grandino Rodas, por um curso jurídico, né? E fomos fazer a visita
na Suprema Corte da China, fomos fazer as visitas nos bancos multilaterais, o Banco da Infraestrutura da Ásia, e também fizemos uma visita no Banco dos BRICS, que atualmente é a presidente Dilma que está lá como a presidência do banco. Como é que você vê a presidente Dilma lá agora nesse cargo que é super cogitado num banco muito importante para os países dos BRICS? Bom, vamos lá. Ela foi afastada do cargo, não perdeu os seus direitos políticos, não tem nada, vamos dizer assim, juridicamente, que a impossibilitasse de assumir esse cargo. Uhum. É uma prerrogativa do presidente da República, né, que foi liberado pelo Supremo para concorrer, muito em virtude do medo que Bolsonaro pôs em gregos e troianos. Sim. Então, assim, ele indicou, ela aceitou, né, ela está lá. Não tem muito o que falar, né? Agora, eu, particularmente, haja vista a política econômica que ela implementou, né, a maneira que ela conduziu a questão da responsabilidade fiscal durante o governo dela, a contabilidade oficial, né? Eu não acho que seja a melhor escolha, né? Como não vejo como sendo a melhor escolha, por exemplo, o Mercadante, né? As pessoas que o presidente está colocando aqui em cargos estratégicos, a própria mudança que ele fez recentemente na Petrobras. Ele já tinha um homem dele na Petrobras, mas não foi suficiente. Precisava de alguém que, vamos dizer assim, aderisse, né? Se curvasse, entende? Então, da mesma maneira, essa loucura de não querer autonomia do Banco Central, ou seja, de querer vassalos, que eu falei isso durante o processo de impeachment, né? Querem vassalos, né? Então, assim, eu sou muito crítica aos governos do Lula anteriores, ao governo de Dilma, os governos, né? Porque foi um governo e meio, e ao governo atual, onde está ficando muito nítido que aquela política toda de Dilma era de Lula, porque ele está fazendo igual. Janaína, uma coisa que não dá para não deixar de comentar foi a comparação que você fez entre Lula e Bolsonaro, referindo-se a eles como duas pontas que se retroalimentam. Né? Você poderia explicar mais sobre essa analogia e como é que ela se reflete na visão sobre a dinâmica da política brasileira atual? Vamos lá. Vamos lá. Se você lembrar, o agora senador Moro, no livro dele, ele diz que quando o Supremo liberou o Lula, o Bolsonaro comemorou. Por que o Bolsonaro comemorou? Comemorou porque ele acreditava que havia um antilulismo e um antipetismo tal que o elegeria, né? Entendeu? Entendi. Ele não tinha percebido, porque ficou ali circundado por puxa-sacos, que o antibolsonarismo estava maior. Tanto é que eles criaram essa teoria da fraude, mas eles não estavam percebendo o pavor que aquele comportamento deles vinha causando nas pessoas. Talvez não nos 20% dele, aquela turma dele, mas em muitos apoiadores. Né? Eu conheço pessoas que foram para a rua comigo em 18 fazer campanha para ele. E que me imploraram em 22 para fazer campanha contra. Pessoas que votaram no Lula. Nossa. Por medo do Bolsonaro. Não por serem lulistas nem petistas. Tá? Que fique claro, eu não votei, porque eu não voto na esquerda. Eu não voto na esquerda. Tá? Mas eu observo, eu ouço, eu não me fecho numa bolha. Né? Então, assim, Bolsonaro comemorou. Lula agora, repara, Lula faz as críticas dele, mas ele não taca tanta pedra. Porque ele sabe que se Bolsonaro for considerado elegível, isso aí, quando ele se retroalimenta, por quê? Porque eles tentam, na verdade, eles não ganham, o outro é que perde. Sim. Entendeu? Então, assim, eles trabalham com a rejeição, né? São dois homens muito habilidosos. São dois homens que falam, né, que têm ali um poder de comunicação com a sua base muito grande, tem ali um carisma muito grande. Né? Não nego isso. Isso eu não nego. Eles são homens assim que têm um grande poder. Por isso é que estão onde estão. Sim.
Entendeu? Mas eles trabalham com a rejeição. E ambos, à sua maneira, fizeram muito mal ao país. Justamente por terem essa dinâmica da vassalagem e por terem uma dinâmica de não permitir que ninguém com capacidade se fortaleça do lado. Lula vai para o 4º mandato. Sim, 4º. Não criou um sucessor. Bolsonaro, né, não teve o 2º mandato, mas almeja outros. Mas você vê que ele, tudo bem, criou o Tarcísio, né, aqui em São Paulo. Mas não parece que ele está tão feliz com a chance do Tarcísio concorrer em 26. Entendeu? É aquele personalismo. Você pega esse encontro que teve no Sul, eles ficavam ali, não, Bolsonaro, aquela ode à personalidade, né? Uhum. Essa coisa pequena, pobre, ultrapassada de um estado espetáculo. E na sua opinião, essa visão, na sua visão, a questão das joias, agora que está sendo super comentado na TV com o ex-presidente Bolsonaro, como é que você tem, quais são as consequências, na sua opinião, Janaína, sobre esse caso? Então, do ponto de vista político, é isso que eu estou tentando, né, explicar. O fato de também esta investigação estar ali com o ministro Alexandre de Moraes está dando gás para o discurso da perseguição. Porque o inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, da vacina, tudo vai para a mão do ministro Alexandre, sendo que são 11 ministros. E ainda tem situações que a gente pode, inclusive, questionar a competência do próprio Supremo. Então, essa concentração de poderes está dando gás para o discurso da perseguição. Tá? O que eu posso dizer? Existe uma zona cinzenta nessa questão das joias. Tá? Eu gostaria muito, né, que o Brasil inaugurasse uma era, por exemplo, de que todos os presentes presidenciais fossem para museus. Quando a gente viaja a qualquer país, a gente visita qualquer país, a gente visita os museus. Sim, te vi no Museu do Louvre agora. Sim, esses museus têm tesouros. Sim. De onde vêm esses tesouros? Vem dessas visitas oficiais. Antes desse caso das joias, na verdade, essa discussão já começou no governo Lula. Mas eu não sabia que nós tínhamos esses tesouros. Onde estão os nossos tesouros? Com certeza todos levaram. Porque não é possível. Ah, não, põe ali na presidência, vai fazer ali um registro. Tá, cadê o museu pra gente ver isso aí? Você vai aqui no Ipiranga, não tem nada. Você vai nos museus de Brasília, não tem nada. Sem querer desmerecer, às vezes é um cocar, às vezes é um osso, entendeu? São coisas importantes, mas cadê as coisas que valem dinheiro? Pegaram? Entendeu? Para ser então, algo aberto, nós precisaríamos resgatar esse espírito de que esses presentes presidenciais são do país, mas não no sentido de ficar em algum porão, no sentido das pessoas poderem conhecer, ter ali a história, como é em qualquer nação civilizada. Né? Agora, por que tem um limbo? Porque os ex-presidentes todos tiveram essa mesma situação. Ex-presidente Fernando Henrique levou para o Instituto Fernando Henrique. Ex-presidente Lula, depois de um inquérito, acho que levou para o Instituto Lula, alguma parte ele devolveu. A ex-presidente Dilma também teve essa discussão, devolveu. Entendeu? O que aconteceu de diferente juridicamente? Como teve muita confusão envolvendo os anteriores, o TCU fez um parecer dizendo que, a partir de um determinado valor, ficava com o país. Mas também não criou esse sistema de museu, que a gente, poxa, culturalmente ganharia tanto, Sim, né? Muito. Aí a pergunta que fica, um parecer do TCU pode gerar uma imputação administrativa, mas pode gerar tantos crimes assim, como estão nesse inquérito? Peculato, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Entende? Entendi. Então, também isso gera um sentimento de perseguição. Sob o ponto de vista jurídico-penal, eu confesso a você, eu tenho várias críticas a essa imputação. Mas, sob o ponto de vista moral, a verdade é a seguinte: enquanto os apoiadores do ex-presidente estavam tomando raio
chuva, sol, dormindo em cadeira de praia na frente dos quartéis, acreditando que algo podia acontecer, porque eles acreditavam. Sim. Eu fui uma das únicas que falava, pelo amor de Deus, vão para suas casas. Eu ainda estava deputada, eu subia da tribuna e falava, vão para suas casas, não tem nada para acontecer. Nada pode acontecer. E eles falavam, não, nós temos que esperar 72 horas. Eu falava, Jesus, onde está escrito isso? Não sei quem inventou essa história para eles. No lugar de dizer para essas pessoas irem para suas casas, ele foi para os Estados Unidos tentar vender essas joias. Então, do ponto de vista moral, é muito grave. E essas pessoas estão presas, muitas delas. Porque não teve um infeliz, além desta que te fala aqui, que tem aconselhado. Agora, eles se voltaram contra mim. Ninguém me ouviu. Entendeu? Se voltaram contra mim. Ouviram o Braga, ouviram o Carla Zambelli, ouviram esse povo. Janaína, você já mencionou que você vê até como uma opção na frente, como futuro presidente, o governador Ronaldo Caiado, como uma melhor opção, né, para a presidência da República, comparando com o Bolsonaro. Quais são as suas qualidades que você valoriza em Caiado e como você vê a possibilidade da candidatura dele em 2026? Bom, eu entendo que seria a melhor opção hoje, tá? Pelo seguinte, não é que o Caiado é melhor que o Tarcísio, que é melhor que o Zema, que é melhor... Eu acho o seguinte, hoje a gente tem um Tarcísio em São Paulo que está no primeiro mandato. Uhum. Se o Tarcísio abandona São Paulo para tentar a presidência, a gente pode ficar sem Tarcísio na presidência e sem Tarcísio no governo. Então não me parece inteligente. Me parece inteligente garantir Tarcísio em São Paulo, que tem muito mais chance, tá? Zema. Não me parece que Zema tenha força para concorrer. Ele é um bom quadro, foi um bom governador, mas eu não acho que Zema tenha força para concorrer à presidência. Mas Zema tem a opção do Senado. Se Zema sai ao Senado, poxa, a chance de ser eleito é muito grande. Nós teríamos um governador preocupado com responsabilidade fiscal, um senador, né, com a experiência de governador, e ajudar muito o país. Tarcísio em São Paulo, Zema no Senado, entendeu? Uhum. Moro segue no Senado. Caiado já foi governador 2 vezes, não pode ir para reeleição. Caiado já foi deputado federal. Caiado já foi senador. Entendi. Caiado já é um homem na casa do... O Zema também já foi a segunda, né? Sim, Zema não pode. Também não pode. Caiado já foi candidato à presidência da República. É um homem que tem o preparo do agro, a formação médica. Percebe que é um quadro que já tem mais tempo e que já não tem muito mais o que buscar. Então, assim, não é melhor trabalhar com este quadro do que a gente queimar quadros que ainda tem espaço para ocupar? Entendi. Uma visão macro do país. Né? Isso, porque Entendi. eu tenho preocupação. Se a gente perde espaço, a esquerda vai tomando. Entendeu? Então, é mais uma visão estratégica do que dizer, não, ele é bem melhor do que os demais. Agora, ele tem mais tempo, tem mais experiência, tem isso também. Tá? O outro que vem despontando, que nunca deu sinais de querer concorrer, mas o próprio Lula está criando, né? É o Campos Neto. Sim, o Campos Neto. Porque o Lula elegeu esse cara como anti-Lula. É um rapaz jovem, com muita formação econômica, com história familiar, um liberal. Poderia. Eu não acho prudente. A gente perdeu o Tarcísio aqui em São Paulo, perdeu o Zema ali no Senado. Entendeu? Eu não acho prudente. Acho que tem que trabalhar, sei lá, imagina um Caiado, um Campos Neto de vice. Seria legal ter uma mulher para compor, ok, mas, poxa, uma baita chapa. Janaína, falando agora de São Paulo, né? A gente aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, mas falando dos candidatos ao executivo agora, de 2024. Como é que você vê a chegada do empresário Pablo Marçal nessa disputa? E nessa disputa você acha que Guilherme Boulos também teria chance, né, agora em São Paulo? Vamos lá. Eu assim, até pela formação democrática, né, eu não desmereço nenhum candidato. Sabe, eu não desmereço, mesmo aquele candidato que não está bem nas pesquisas, mesmo aquele candidato que não tem recursos, eu não desmereço,
Porque ao desmerecer um candidato, a gente está desmerecendo a própria população, que é quem escolhe. Tá? Então, eu acredito que ainda o quadro esteja indefinido. Tem aí candidatos com histórias respeitáveis, né? Tem parlamentares, tem quem já ocupou vários cargos. O próprio atual prefeito já foi vereador há muito tempo, é prefeito, né? O Boulos é deputado, Tabata é deputada, a Marina Helena já ocupou cargos importantes na área econômica. Pablo Marçal já tentou concorrer no passado, vem aí com esse respaldo das redes, tá? Pode ser que venha da Atena, que tem toda uma repercussão. Então, eu vejo o cenário ainda aberto, tá? Pablo Marçal, para mim, sempre foi aquela pessoa que conduziu seus seguidores para cima do cume e não conseguiu descer com eles, né? Ele levou o povo para cima do cume, lá no alto daquele cume, né? Tem até uma poesia. E ele não conseguiu descer. Então eu fico pensando, meu pai, a gente vai colocar a prefeitura na mão desse homem? Mas eu fui assistir uma live dele, que todo mundo me liga, pede para eu apoiar. Apoia, doutor, apoia o Pablo Marçal, ele é a nossa esperança. Ele tem um magnetismo, eu não sei o que é, entendeu? Porque tem gente me ligando tudo quanto é canto para apoiar esse homem. Então não dá para desconsiderar. Aí fui ver uma live dele. Não sei te explicar o que é que o homem tem. Era 1h da manhã, ele não falava nada com nada. E eu assistindo a live. Ele ficava assim, mentaliza. Mentaliza o que você quer para São Paulo. Aí falava que ele ia criar um 14º salário para os aposentados, que eles chamam de desfrutantes. A gente está com a Previdência quebrada. E ele está criando... Então, assim, Data Vênia é uma pessoa que não fala nada com nada. Agora, tem chance. Porque eu estou recebendo telefonema de tudo quanto é canto pedindo para apoiar o cara. Então, tem que considerar. Entendeu? Boulos tem chance. A esquerda sempre tem chance. Porque eles são competentes, na minha perspectiva, no mal. Se não fosse, não estava aí de novo, gente. Depois de tudo que a gente passou, eles voltaram com tudo. Entendeu? Então, assim, é muito amadorismo da Tavênia achar que Boulos não tem chance. Ele quase levou na última, ele está mais forte agora, ele está num mandato, ele se comunica bem, ele é de uma família que tem força política, o pai dele é um quadro sempre presente na área de medicina, na política, tem vivência política, né? Ele tem o apoio do presidente da República, tem recurso da presidência da República. Toda vez que o presidente vem para São Paulo, ele está ali na rabeira, no bom sentido, está ali de papagaio de pirata, vamos dizer assim. Então, tem força. O atual prefeito está forte nas pesquisas? Ele está. Eu confesso que, para mim, ele está até mais forte do que eu imaginava. Tá? Ele tem fama de trabalhador. Eu fiz algumas visitas às secretarias, porque eu fui deputada há 4 anos. Então, assim, também... Depois visitei como cidadã. Então, assim, ele está forte nas pesquisas. E ele tem a força dos partidos. Mas Ricardo não, o outro. Rodrigo Garcia também tinha. Rodrigo Garcia tinha a força de todos os partidos, de todos os prefeitos. Rodrigo Garcia... Tinha muitas obras que ele lançou também, né? Muitas obras. E outra, ele tinha uma experiência em secretarias estratégicas no governo. E perdeu. Aí você pode dizer, não, Janaína, mas para e pensa. Ele não tinha o apoio do Bolsonaro e Tarcísio tinha, por isso que Tarcísio levou. Pode ser. E agora Ricardo Nunes está com o apoio do Tarcísio. Tarcísio abraçou a candidatura. Então, pode ser que seja isso também. Agora, o cenário, a meu sentir, está aberto. E eu vejo chance grande do Boulos ganhar. Porque a Tabata já deu todos os sinais que, se não for para o segundo turno, vai apoiar o Boulos. Ela apoiou o Lula. Entendeu? Vai apoiar o Boulos. Já pela ligação do PSB, né? Com o Entendeu? PT, né? Vai apoiar.
Janaína, já estamos chegando no final do nosso programa Contrato Social. Queria aqui te parabenizar pela sua exposição. Foi uma aula em todos os sentidos. Eu que agradeço. E aqui eu quero te agradecer por receber o nosso convite aqui e deixar para você fazer as últimas considerações. Olha, o que eu digo, né? Eu tenho encontrado as pessoas, assim, as pessoas dizem que não querem mais ler notícia, que elas se decepcionaram muito com todos os retrocessos, né, que aconteceram no país. Então, eu acho o seguinte, a gente não pode desanimar, entendeu? Como cidadão, como brasileiro, né? Eu, além de brasileira, sou corintiana, então é difícil desanimar. Então, o que eu digo é isso, sabe? Se protege mentalmente, porque às vezes a cabeça não segura, né? Tô vendo muita gente deprimida, porque foi muito retrocesso, né? Se protege mentalmente, espiritualmente, emocionalmente e segue, né? Ocupando os espaços, se preparando, trabalhando, entendeu? Acreditando em Deus, acreditando no país e procurar, assim, ser menos personalista na política. Né? Tem que lembrar que Lula, Bolsonaro, sei lá quem mais que apareça aí como liderança. Tem gente que diz que esse Pablo Marçal seria vamos dizer assim, um novo fenômeno, não sei, né? Mas são seres humanos acima de tudo, entendeu? Então, assim, não podem ser endeusados. Né? E, infelizmente, o brasileiro ainda é tão infantil politicamente que ele precisa de um pai, né? De um Deus, para reverenciar, para dizer que está sempre certo. Ninguém está sempre certo. Então, acho que faz parte do nosso amadurecimento como povo, como nação, como ser humano, entender. Olha, nós precisamos, né, escolher pessoas, mas são pessoas, entendeu? Porque senão a gente só vai andar para trás. Sim. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês até o presente momento. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Janaína, por esta aula, essa exposição no nosso bate-papo Contrato Social. Até a próxima.